Olá, no programa anterior falamos sobre anseios e teve uma entrevista com a Giovana e a Natália. Se você perdeu, volta lá e assiste. Nós também desenvolvemos um pouco sobre o assunto, discutimos, falamos sobre emoções, sentimentos, tudo relacionado a anseios. E no programa de hoje, nós iremos tratar um assunto bem polêmico no meio da juventude: liberdade. Então, vamos continuar a nossa discussão que fica aqui entre nós. Liberdade. O que é liberdade para você? De onde vem essa liberdade? Quem me dá essa liberdade? Livre-arbítrio, libertinagem, liberdade, qual a diferença? São sinônimos? São coisas totalmente diferentes? Nós vamos trazer essa discussão aqui hoje. Não acho que a gente vai trazer tudo explicadinho, mastigadinho, porque a gente não vai fazer isso, porque esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui, como a gente trouxe no outro programa, é trazer uma discussão saudável sobre temas que precisam ser conversados na juventude. Rony, liberdade, como a gente pode começar a abordar esse tema? Podemos começar pelo senso comum de liberdade, onde eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu mando em mim. Mas aí trazendo um pouquinho mais para a espiritualidade, podemos trazer como a liberdade eu estar bem comigo mesmo. Eu me encontrar. A liberdade como um estado de vida, não simplesmente como um momento. Um passe livre para poder fazer o que eu quiser. Isso, né? isso. Porque eu acho que hoje em dia, quando a gente tá no meio da juventude, que fala, eu quero ser livre. Livre é poder fazer o que eu quiser, o que eu quiser. Livre é poder ter o meu dinheiro e poder fazer uma tatuagem sem minha mãe ficar me barrando. Sim, mas também o que seria fazer o que eu quiser? O que seria isso? Ao mesmo tempo eu faço o que eu quiser, mas chego ali, pode haver alguém que me limite, entende? Justamente, porque às vezes a minha liberdade pode inferir na liberdade do outro, né? E aí eu acho porque aquilo que é a minha escolha podem ter certas consequências, né? Que aí é onde a gente vai aprofundar mais nessa questão do livre-arbítrio, da liberdade e tal. Acho que a gente pode começar trazendo mais uma questão aí teórica, filosófica, de umas pesquisas que a gente trouxe. Se você não gosta de filosofia, não gosta de ler, é sempre legal se inteirar desses assuntos, até por uma questão de conhecimentos gerais, né? Não gosto de filosofia, é muita coisa, é muito chato, não gosto de ler. Vale a pena, né? Tem textos que são mais mastigados, tem vídeos como esses que trazem discussões abertas, porque é sempre bom você poder ter o conteúdo, você poder ter esta liberdade de você conseguir pensar e construir o seu próprio pensamento, para você poder trazer essa ideia também, né? E às vezes a ideia de filosofar vem muito na ideia de escola, né? Não naquela coisa de dialogar, de você ter a sua opinião, eu tenho a minha, vamos construir uma opinião nova, né? Às vezes vem muito essa visão fechada, e aí... Sim, porque inclusive nessa questão, né, de Santo Agostinho, esse livre-arbítrio vem muito através do conhecimento, porque eu preciso saber, né, sobre aquilo, eu preciso conhecer quais são os passos que eu estou dando, né? Agora, entrando mais nesse assunto, Santo Agostinho traz essa questão de livre-arbítrio como, do latim, livre decisão, né? E essa livre decisão é dada em comparação com os meus valores e os meus desvalores. O que seria isso? A livre decisão que eu dou a partir do valor que eu dou a todas as coisas. Então, às vezes, se alguém me dá uma opção de fazer isso ou fazer aquilo, eu tenho a liberdade de escolha, mas eu posso não ter o livre-arbítrio, entende? Porque não leva em conta a minha subjetividade, daquilo que é valor e daquilo que não é valor para mim. Sim. E podemos também trazer a questão do livre-arbítrio a partir do momento que eu tenho meu primeiro encontro com Cristo. Então ali na dimensão do amor de Cristo, ali eu tenho meu livre-arbítrio. Que aí é onde podemos diferenciar da liberdade. Porque a liberdade não necessariamente
eu tenho esse livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, eu mando em mim. Então tem uma diferença na questão da dimensão de onde se discute. É interessante a gente trazer isso para os dias atuais, a gente trazer isso para a questão da juventude, de você jovem, né? Como que você enxerga essa questão da liberdade? Deixa aí nos comentários, que a gente lê para o próximo vídeo a gente comentar também. Mas a gente trazer nessa questão das redes sociais, por exemplo, Sim, né? De sim. pessoas que vivem de gravar vídeos, pessoas que vivem sendo hoje uma profissão que está muito comum, que é dos influenciadores, onde eles expõem a vida a todo momento, alguns expõem os familiares, a casa, e acaba perdendo certa liberdade. O que seria essa liberdade que essa pessoa perde, né? Que a gente pode discutir aqui de alguma forma. E o interessante também, pegando nesse sentido, é a expectativa que a pessoa coloca na opinião do outro em relação à postagem de vídeos, né? A essa vida que você trouxe de youtubers, ou até mesmo em redes sociais que nós postamos. Sempre podemos colocar essa expectativa, né, do que o outro pensa, o que o outro acha, se ele vai gostar ou não. E colocamos a nossa liberdade aí, onde pode muitas vezes trazer uma outra discussão negativa. Eu compartilho um momento feliz da minha vida, mas eu espero uma retribuição quando eu compartilho com outra pessoa, né, trazendo aqui no critério da rede social, e não é daquele jeito que eu espero. E pode trazer uma frustração, que é onde a gente entrou um pouco no vídeo anterior, né, quando a gente falou de anseios, de aflições, a gente discutiu já um pouco sobre isso, porque a gente coloca uma expectativa, um ideal, e nem sempre é atingido. Mas no caso de hoje, a gente se prende, né, nesse ideal, e aí a liberdade, ela não é realmente uma liberdade, né? Gera uma certa paralisação Sim. diante disso, que era o que a gente trazia também, né, na semana passada. E é interessante a gente comentar aqui também sobre o documento do Papa, né, a gente vai trazer de novo. A gente trouxe no outro vídeo, eu acho que a gente vai trazer em todos os outros vídeos, porque é um documento muito bom. Se você tiver a oportunidade de ler, ele tem PDF, como a gente falou, né, lá a exortação do Papa aos jovens, e ele tem muito conteúdo. E tem uma parte em que ele fala sobre essa questão de você viver o presente. E isso também traz em Santo Agostinho, onde ele fala que o presente precisa ser vivido, que o passado passou, o futuro ainda vai vir. Então precisamos viver o presente, que o presente carrega tanto o passado quanto o futuro. E o Papa traz isso também, nessa importância de viver este presente, de o jovem ser esta mudança no presente, né? Esse presente que muitas vezes vem carregado de aflição e de peso, que é consequência de estar com aquela cabeça sempre no futuro, pensando o que vai acontecer, o que pode acontecer, entrando naquela questão daquela ansiedade. E ele fala, viver o presente e não deixar isso virar uma libertinagem, uma irresponsabilidade, ou seja, deixa, eu não quero pensar no dia de amanhã. Muita gente que fala, né, eu vou morrer mesmo, ai, pra que eu vou me cuidar disso, eu posso não acordar amanhã, e vive o dia de qualquer jeito, né? Não dessa forma. Eu preciso sim ter essa responsabilidade com o outro, eu preciso ter essa responsabilidade comigo, mas que isso não seja um peso, né? Que isso seria simplesmente o fato de viver, o fato de ser. Mas aí a questão, ela vem na questão que eu estou preso em momentos que não existem mais. E aí eu crio uma expectativa, uma visão, né? Onde alguma hora vai acontecer, ou eu reclamo pelo que aconteceu, e a minha liberdade, ela fica presa no abstrato. Eu nem vou para frente na minha vida e também nem vou para trás, né? E aí vem de encontro com um pensamento de Santo Agostinho, que ele diz, o mal é o não ser, onde nós perdemos a nossa autenticidade. Nós não vivemos aquilo que podemos viver, que temos como missão de vida viver, a finalidade para o qual nós existimos, ela acaba se perdendo, né? Eu vivo um dia como se ele não tivesse nenhum fim, nenhuma finalidade, né? Como se a morte ela nunca viesse. Sim. Então, tô nem aí, que seja o que for, vamos viver. E é interessante que Santo Agostinho também fala, né, que o mal é a ausência de Deus. Então, entra nisso, né, esse não ser
a ausência de Deus, a gente vai ligando tudo isso e vendo o quanto o meu ser está ligado com a minha espiritualidade, o meu ser e estar com Deus. E é toda aquela questão subjetiva e que a gente pode filosofar aqui muito, vai pode longe. falar e vai longe, e que não tem tanto tempo de vídeo para isso, e que não tem tanta gente disposta aqui a ficar vendo 1 hora sobre isso. Mas, em resumo, é isso que a gente queria trazer para vocês, né? É uma discussão muito longa, muito abrangente, que podem, né, trazer vários teóricos, vários filósofos. A gente quis aqui hoje citar mais Santo Agostinho, um livro do Anselmo Grun também, e o documento do Papa, né, que a gente falou aqui. Mas fiquem à vontade aí para vocês também comentarem o que é liberdade para vocês, para você, se você vive essa liberdade, e se não vive, o que tem te aprisionado. Em resumo, era isso que a gente queria trazer, né? Que a liberdade, ela pode ser vivida nas pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenas decisões do dia a dia. E para eu alcançar essa liberdade, eu tenho que estar no momento presente, eu tenho que ir de encontro comigo mesmo, para quando Deus vem ao nosso encontro, eu ter essa disponibilidade, né? Eu estar naquele momento, eu viver essa liberdade com Deus também. E a liberdade que leva à felicidade, e a felicidade que leva à liberdade. Fica agora, então, com a partilha da Nayara com a Larissa. Então, boa tarde. Oi, gente. Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nayara, sou vocacionada da comunidade Instrumento de Deus. Faz 1 ano que eu participo de lá, conheci a comunidade. E hoje eu vou conversar sobre um tema muito legal, que é liberdade. Enquanto somos jovens, essa liberdade que nos contagia. E vou conversar com uma pessoa maravilhosa, a Larissa, que faz parte do movimento Jovens Sarados. Então, Lari, fala um pouquinho aí de você. Bom, oi, gente. Como a Ana já disse, eu sou a Larissa. Eu sou serva missionária da missão Jovens Sarados Parada Inglesa. Já sirvo há 7 anos, né? Jovens Sarados foi uma missão que nasceu do coração do Padre Edmilson da Canção Nova. E hoje nós somos várias missões espalhadas pelo Brasil, com essa missão aí de salvar uma jovem para Deus, na loucura mesmo, na liberdade do Espírito Santo. O que Deus mandar, a gente faz. Ai, maravilha, né? E é nessa liberdade hoje que a gente vai falar, essa liberdade que contagia quem tá por perto, que Deus vai tocando e a gente não faz ideia de onde vem, mas ela vem, e quando ela vem, se prepara, viu? Porque é incrível, é uma experiência maravilhosa. Então, quer falar um pouquinho da sua experiência com essa liberdade no seu dia a dia, na sua vida vocacionada hoje, como que é? Bom, estava partilhando com a Nayara quando eu entrei para os Jovens Sarados, né? Eu era uma pessoa muito influenciável, então eu era sempre meia boca, sempre meio morna. Então eu fazia o que me mandavam apenas por cumprimento de obrigação. Até que eu pudesse enxergar mesmo o amor de Deus, o que Deus queria fazer, sempre naquela pergunta, meu Deus, como que eu devo fazer isso? Será que Deus está agindo em mim? Será que Deus vai me usar? Eu precisava mudar tanta coisa, tantos problemas de autoimagem, de não gostar das minhas características muito louca, muito elétrica, como o pessoal falava, ligada no 330. Mas, através do caminho, vivi vários processos, onde tive amor em excesso, falta de amor, unção em excesso, falta de unção. E ele, Deus, foi me moldando, me mostrando, através das minhas quedas também, que vieram para transformar muito, graças a Deus. Também pude viver uma experiência muito boa com o conhecimento de Deus, que foi um despertar novamente para minha vocação, né, onde eu já estava vivendo a mornidão extrema, né, diria até fria. E graças a um seminário que eu pude participar, eles puderam trabalhar, me ajudar comigo. E ali ver que esse amor que Deus queria trabalhar em mim, Deus queria que eu fosse apenas eu mesma. E onde eu muito me perguntava, né, meu Deus, que tipo de pessoa você quer que eu seja? Que eu seja aquele tipo quietinha, que eu seja aquele tipo de pessoa que fala palavras bonitas, que sabe de cor o catecismo católico. Não, Deus apenas queria que eu fosse eu, do jeito que eu fosse, apenas a disponibilidade. E muito louca mesmo, algumas pessoas até falavam, né? Nossa, ela é muito doida, será que vai dar? Dá.
dá, porque Deus me ensinou lá em Isaías 43 que ele me ama por eu ser assim, que eu sou perfeita por ser assim, que Deus trocou terras e mares de Egito e Etiópia por mim. Eu falei, caraca, né? Como eu sou especial pra Deus. Ele trocou tanta coisa por mim. Olha o tamanho que é o Egito. Que coisa de louco. E assim Deus foi me ensinando a eu me amar, a eu me aceitar. E é assim que Deus vai me usando. E assim você vai sendo instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, né? A gente usa essa liberdade para espalhar a alegria e a felicidade que Deus tanto nos dá no nosso dia a dia. Como eu tinha falado para você, uma das coisas que Deus me mostra muito é essa liberdade em ser realmente quem somos, do nosso jeito, ter essa autenticidade de espalhar aquilo que Deus nos dá, né? Ter essa autenticidade de fazer o que você faz, mas porque você quer, porque você é filha de Deus, porque Ele te ama, e não para agradar as pessoas. Né? Então, uma das coisas que eu percebo que essa liberdade, ela contagia a gente, é na nossa autenticidade. Então, a gente não precisa ficar preocupado se o que o outro pensa de mim. Quando você sabe que o que você está fazendo atinge diretamente a Deus, e é por Ele. Né? A razão principal é Ele. Então, lendo a palavra, eu pude perceber que em Coríntios, quando ele fala assim, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, onde tem Deus, né, quando a gente para rezar, que a nossa oração, poxa, eu tô ali concentrada, e aí de repente vem uma palavra, você pensa, reflete sobre aquela palavra, e aquela palavra, às vezes naquele momento, ela te acaricia de uma forma que é tudo que você precisava ouvir. É ali Deus, aquela conversa íntima com Deus, né? É ter a intimidade com Deus, ter essa liberdade de ser íntimo daquele que te ama, de reconhecer o amor de Deus. Porque se você reconhece o amor de Deus, as coisas terrenas não se tornam tão importantes, né? Então você tem o amor da sua família, mas o essencial, que é aquilo que você constrói, esse valor que você dá a quem realmente te ama. Então Deus vai te mostrando e te direcionando coisas assim que você fala, meu Deus do céu. E aí você fala, gente, do que adianta a balada? Né? Por exemplo, a gente vê que a gente vive sem balada, a gente vive sem festa. Essa pandemia tá aí para mostrar isso, né? Até sem abraço a gente está sobrevivendo, mas sem Deus. Né? Quantas pessoas não caíram aí em depressão diante de tudo que vem acontecendo por não ter uma perspectiva de um amor maior que nem nós temos. Então, isso daí, essa autenticidade, essa liberdade, ela se mostra muito clara dentro de nós. Não é uma coisa assim, eu sei, eu vou ali no mercado porque eu posso ir, eu sou maior de idade, eu vou numa balada porque eu posso beber. É muito além disso. É uma liberdade interior. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa nessa liberdade interior que o Espírito Santo nos mostra a cada dia. Né? Quando você combate os seus medos com a oração, quando você vê que os seus anseios não são mais presos através de um vício, através de alguma coisa que você tem em mente. Eles são como se eles fossem libertados diante de Deus. Claro que a gente é humano, a gente continua tendo aí as nossas recaídas, e cada vez que a gente cai, a gente levanta mais forte porque a gente não cai sozinho, né? Porque tem alguém que nos ajuda. Então, o que eu pude perceber nessa liberdade é como nós somos livres diante de como Deus nos dá essa liberdade tão clara dentro de nós, não uma liberdade exterior, como a gente vê, que os jovens buscam tanto, mas é uma sede que nunca tem fim, porque a verdadeira liberdade está dentro de nós. Né? Então, através disso, a gente pode perceber como Deus ele é maravilhoso, como ele nos presenteia com seu amor. Né? E muitas vezes a gente não se faz digno, a gente muitas vezes não se coloca na dignidade de Deus, com a clareza que ele tem, né? Com os dons que ele manda pelo seu Espírito. Então, isso me comove muito, como Deus é incrível, né? Enquanto jovem, enquanto eu percebo isso hoje, né? Depois da experiência que eu tive no Fala Sério, na comunidade, o ano passado. Então, ali, a partir daquele retiro, né? Eu vi os jovens todos dançando, e aquilo, nossa, a alegria dos jovens era uma coisa que eu falava, gente, eu sou jovem, mas eu ainda não consigo perceber. Como que a pessoa acorda às 5 horas da manhã, tem essa alegria, vai servir todo mundo, tem ainda disposição para dançar, sem se importar. Eu falei, gente, eu vou dançar ali, eu vou cair, mas todo mundo vai rir. Então a primeira coisa que se coloca é o medo de você passar vergonha. Gente, eu não sei dar um passo daquele.
né? Mas Até partilhar, né? Mas a questão do ser livre, às vezes a gente fala, né? Ai, dinheiro traz felicidade. Não, mas dinheiro compra um barco. Mas o barco vai te trazer felicidade, ele vai te trazer uma alegria naquele momento. E é muito legal sim, como a gente presencial estava falando dessa questão de animação. Ai, às vezes a gente está num louvor assim, a gente está meia boca, mais ou menos, a gente olha sempre aquela pessoa que está super entregue. E é muito gostoso. Porque quando você se entrega e você olha por viver aquele momento mesmo verdadeiramente, a experiência, a sensação, ela é muito gostosa, né? Então a gente até trazia a questão do felicidade versus alegria, né? Que a alegria é basicamente uma emoção de momento. Às vezes até na igreja mesmo, se a gente está ali dançando no momento de louvor, a gente está muito alegre. Mas e depois? E os processos que a gente precisa viver? De cair, de levantar, de se entregar, de ser você mesmo, né? De não ter medo, de ser você verdadeiramente. Até falava, nós do Jovens Sarados, a gente tem uma loucura assim de, meu, se o Espírito Santo falar, dá uma cambalhota agora, dá uma cambalhota, qual o problema? Não tem nada que nos prende. É ser você quem você é. exato. Eu canto mal, mas eu canto com coração. Então, Deus gosta daquele louvor quando ele é sincero. E Deus vai transformando tudo isso, né? Ele vai te retribuindo de forma bonita. E na sua essência de ser jovem, né? Você não precisa deixar de ser jovem, ser um idoso ou ser um adulto extremamente responsável, mesmo que você já seja, mas é na sua essência de ser jovem, dando risada, contando piada, brincando, sabe? Lógico que a gente tem nossos momentos de seriedade, mas é sendo esse jovem, né, que acolhe, esse jovem que hoje, para ser jovem no mundo que nós vivemos, não é fácil, não é uma coisa que tem sido fácil. O quanto nós somos testados, né? E aí, nesse teste que a gente passa, né, que a gente para pensar, foi para a liberdade que Deus nos libertou. Né? Então, assim, quando a gente pega Gálatas, que a gente ouve essa palavra, nossa, mas se ele me libertou para mim ser livre, por que eu me prendo? Né? Por que eu me prendo em coisas tão superficiais? Né? Por que aquilo me prende tanto? Sendo que o que é prioridade, o que tem que ser prioridade, que é a liberdade que ele me deu, eu não valorizo. O que está me prendendo hoje, enquanto jovem? É uma das coisas que ontem, depois da nossa conversa, eu refleti muito. O que me prende hoje, enquanto jovem? Né? Quais são as coisas materiais que ainda me prendem? Porque todos nós temos aquilo que nos libertou, e muitas vezes é isso que nos prende, que está faltando para que Deus venha ao nosso encontro, né? Para que são os processos que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo, e aí a gente, por etapa por etapa, que ele vai. Eu falo que eu sou uma camada, né? Eu sou uma cebola cheia de camadas. Essas camadas que ele vai aí entrando, que a gente vai permitindo que ele entre, que aí cada pouquinho que ele mexe, cada pouquinho que ele mexe, parece que eu vou ganhando uma pena por uma asa. Sabe? E aí você vai sentindo cada vez mais a liberdade. E aí é o prazer de você sentir verdadeiramente o vento no rosto e entender o meu papel nessa vida, né? O meu papel. Porque qual seria a graça se eu vivesse só por isso aqui, só pelo que a gente já vive aqui no mundo? Então, assim, peraí, acabou aqui, né? Então, o que a gente vive aqui é para algo muito além. Né? A gente está construindo a nossa morada em um lugar muito melhor. Né? Então a gente está plantando hoje o que a gente realmente quer colher com Deus. Então é o querer de Deus na nossa vida, o que eu percebo dessa liberdade, o quanto eu dou da minha vida para Deus, para que Deus esteja no controle, para que Deus esteja no volante, né? Para que Ele fale, olha, eu estou aqui e você seja passageira. Então essa liberdade que Deus nos dá, ela é uma coisa que vai mexendo e movendo tudo, todas as estruturas, tudo quanto a gente tem dentro de nós, quem está ao nosso redor também. Então, pode ter certeza que quem conheceu a Larissa hoje não é a mesma Larissa de ontem, de antes de ontem, porque a gente vai evoluindo no espírito. Não é uma coisa que a gente fica estagnada. Faz parte dos processos, né? Os processos no tempo, que a gente olha, você citou da questão da cebola. Acho que até se a gente olhar, por exemplo, uma borboleta,
É, Não já nasce linda, colorida, batendo as asas. Ela tem o processo dela de casulo. Eu não sei, não sou uma borboleta, mas eu acredito que aquilo aperta, que aquilo, né, com o tempo é muito fechado. Não sei se machuca, mas tem as etapas, os processos, até que ela possa sair. Aquele processo dela sair dali de dentro também é sofrido. Até ela poder bater as asas, um passarinho, demora, cai muito, se machuca. Até ele aprender a bater as asas. Então, assim, é o tempo do processo. Se você quer atingir a sua liberdade, se você quer atingir a sua felicidade, é você viver aquilo que Deus tem como propósito para você. Se você tem que viver as suas curas, viva as suas curas. Tem que viver os seus desapegos, viva, mas viva 100%. Né? Que Deus tem um propósito muito bonito para todo mundo. sim, é lindo. O quanto nós estamos abertos para que Deus mexa, faça esses processos. Lógico, é devagar, não é uma coisa de um dia. Até a gente morrer, a gente vai viver processos, porque a gente é humano e tem tanta coisa ainda para a gente se aprender e se desenvolver, mas entendendo que Deus está sempre conosco, né? E que Ele manda seu Espírito, né? Que é o Espírito que a gente fala que Ele nos guia. Né? É aquele que está ali tomando a frente e a gente está logo. Ele guia o que a gente vai falar, ele guia o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, como a gente vai falar, o nosso agir, o nosso pensar. Então, tudo isso através desse presente que Deus nos dá. Mas, Lari, se você pudesse falar para os jovens hoje que não conhecem, não experimentaram esse amor de Deus, sobre essa liberdade, o que você falaria assim? Bom, antes a gente partilhava sobre uma questão, né? Quando eu contava muito com minha coordenadora, quanto que nós somos reflexo, às vezes, literalmente um espelho de Deus, né? E eu digo assim, no começo, eu mesma, mesmo sendo toda doida, assim, toda solta, no começo para mim não era fácil me sentir e não sentir, os outros estão me observando, as pessoas estão vão caçoar de mim, né? Vão falar que eu sou louca. E foi vivendo um processo e eu ia me espelhando muito em pessoas e isso é um ciclo, né? Eu vi uma pessoa ali toda solta, toda saltitante no momento de louvor, super entregue ao amor. E aos poucos eu comecei a ir experimentando, né? E isso eu digo que é um exercício que eu tenho trazido para minha vida, principalmente nesse tempo de quarentena, de o ser livre às vezes não é num momento onde estamos todos lá efusos no Espírito Santo, numa adoração, num momento de louvor mesmo, numa coreografia, às vezes sozinha, eu e Deus, né, na nossa intimidade. Eu falo meu solzinho, né? Quando eu olho para o céu assim, vejo o sol, eu vejo Deus me contemplando naquele momento. Então, essa questão de ser livre no Espírito Santo é um exercício onde a gente traz para nossa vida em tudo que a gente faz. No nosso cantar, no nosso rezar. Às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito espontânea, mas quando eu estou numa adoração, ali eu e o Santíssimo, né, numa capela, eu gosto muito de estar mais fechada, mais interiorizada. Esse é o nosso jeito de conversar, no silêncio, no canto, não danço nada. Mas é do meu jeito. Eu digo que às vezes a gente tem os espelhos, mas mesmo que tenha alguém que nos inspira, é ser você mesmo. Qual é o seu dom? O que Deus te chama hoje? Nossa, mas Deus me chama para o ministério da cozinha. Como é que eu sou livre no Espírito Santo na cozinha? É uma entrega de amor. É uma entrega de amor muito grande você dedicar o seu dia, talvez num retiro, num momento, numa tarde de louvor, cozinhando para as pessoas. E ali você entrega todo o seu amor naquele momento, com oração. Às vezes a gente recebia jovens que era difícil da gente tocar eles num momento, era difícil fazer eles se soltarem num momento de louvor, de oração. Mas ele sentava na mesa e via aquela comida preparada com tanto amor, com tanto carinho, tão gostosa, porque comida de retiro é uma coisa muito gostosa. Nossa, é demais, né? Gente, é muito bom. Como que isso é tocado? Até trago uma experiência para vocês, que uma vez a gente fez num retiro um jantar japonês. Foi muito simples, é um jantar. A gente fez o yakisoba, Caramba! né, comida chinesa, fez muito simples, um sushizinho com atum. Mas o jovem falou assim pra gente: eu nunca comi comida japonesa na vida, porque eu nunca tive condições.
E essa era a minha maior vontade. E, nossa, ele chorava, eu tô toda arrepiada de lembrar. Ele chorava enquanto ele comia. E como Deus agiu ali, aquilo foi muito bonito. A gente teve num evento uma vez, uma outra experiência, não foi comigo, mas uma amiga minha, ministra de dança, o nosso coordenador falava, vem, dança aqui, ela não, que vergonha, que ele fala, seja livre, seja livre. E a gente cantava lá, né, só aqui. E ela super dançando, super entregue. Aí a gente olhava assim no fundo do auditório e tinha o cara, né, grandão, o Brutamonte, dançando junto com ela. Nunca imaginaria que isso ia acontecer, gente, nunca. Mas é o sim dela naquele momento. Ela teve muito medo das pessoas ficarem olhando para ela. Mas foi ela se deixar entregar, ela tocou aquele menino naquele momento. E foi a graça de Deus, né? Seja você quem você é, no seu ministério, do seu jeito. Esteja disponível, que Deus usa. E como Deus faz. Eu não digo só nas outras pessoas. Ele faz primeiro em você. E quando Deus age de uma forma tão grandiosa, eu digo que nós somos transbordos. Deus vai nos enchendo. E quando nós estivermos muito cheios, é onde Deus transborda e toca os outros. Sim.